Graça e paz a todos os irmãos, amém? Abram a Bíblia de vocês em Hebreus, no capítulo 12. Irmãos, vocês têm que orar, a oração é muito bom. A prática da oração é uma das coisas mais importantes. Eu acho que a leitura da Bíblia, a oração, a concentração em Cristo, esse conjunto sistemático estabelecido por Deus, essas atitudes de fé, irmãos, elas não podem ser ignoradas em momento algum. Às vezes a gente está na igreja, mas a espiritualidade está longe. Vocês têm que tomar cuidado com isso. Nós não podemos perder a espiritualidade, e é muito fácil perder a espiritualidade. A estratégia do diabo é essa, deixar você distante de Deus. Deixar você morto espiritualmente. O que é uma pessoa morta espiritualmente? É uma pessoa que está aqui com o corpo, mas a mente e o espírito estão onde? Está longe, está longe. Sabe por quê? Porque está desconcentrado, porque está sem propósito. E nós temos que estar de que forma, pastor? Sujeitos à autoridade de Deus. Mesmo que a gente falhe. Mas se a gente falhar, a palavra diz o quê? Que nós temos que nos arrepender. Amém? Se a gente cair, a palavra diz que a gente tem que se arrepender. A palavra diz que a gente tem que pedir perdão, buscar o nosso advogado fiel, que é Jesus Cristo, para que nós sejamos perdoados, para que Ele interceda por nós diante do nosso Pai que está no céu, e assim será feito, irmãos. Então, mesmo que você peque, porque às vezes a pessoa entra num legalismo, ela acha que ela não vai pecar, mas ela peca. O bom é que você não peque voluntariamente. O bom é que realmente esses pecados voluntários, nós alcancemos libertação dele. E como que eu alcanço isso, pastor? Pedindo a Jesus para libertar. Jesus, ele diz que ele tira o pecado. Ele não veio com outro propósito, a não ser o principal, tirar o pecado. Por quê? Porque o pecado é a causa de todos os males. Se nós entendermos o Evangelho, depois da queda de Adão e Eva, todos os males, eles vieram, todas as maldições vieram. Mas por quê, pastor? Por quem foi que amaldiçoou? Foi o próprio Deus. Mas por que Deus amaldiçoou? Porque Ele é justo. Se existir pecado, vai ter que existir o quê? Juízo. Se existir pecado, vai ter que existir o quê? Correção, sofrimento. Então o crente, o cristão, ele não fica olhando o problema. Ele crê que Deus tem poder para tirar. Ele crê que Deus tem poder para salvar. Nós somos consolados. Por quê, pastor? Porque a palavra mostra que Deus tem poder, que Deus tem compaixão, que Deus, Ele livra. Toda a igreja diga, Ele livra. Abraão entendeu isso. Abraão entendeu que valia a pena ele se firmar no Senhor, que valia a pena ele se consagrar a Deus, valia a pena ele entregar a vida dele para Deus. A mesma coisa Davi. Mas Davi, pastor, Davi pecou, Abraão também pecou, Moisés também pecou, todos os heróis da fé, irmãos, eles pecaram. Mas o que eles fizeram, pastor? Eles continuaram, eles não desistiram. Quando você desiste, atrasa o processo. Atrasa o processo. A plenitude dessa graça, a plenitude do Espírito Santo, ela é atrasada por quê, pastor? Porque nós estamos, muitas vezes, desistindo, estamos nos cansando.
A pessoa fica pensando se vem para a igreja, se não vem. Como o irmão falou hoje, nós não somos crentes de papel. Além do mais, nós somos obedientes. É bom quando a gente ouve uma pessoa falar isso. Mas fala baseado em quê? Qual o interesse dele? Nenhum, só adorar Jesus Cristo. Qual o interesse deles? Nenhum, só adorar Jesus Cristo. Não vieram para a igreja por outro motivo. Nós não temos outro motivo para estarmos aqui, a não ser, irmãos, a não ser prestar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui, pastor, para isso. Lá fora nós estamos confessando Cristo. Lá fora nós estamos falando que Ele salva, lá fora nós estamos falando que Ele é maravilhoso, lá fora nós estamos falando que nós entregamos a nossa vida para Ele, como hoje eu testemunhei isso para uma pessoa. A pessoa falando de trabalho, falando de status, posição de empresário. Eu falei, amigo, a melhor coisa que eu fiz foi entregar minha vida para Jesus. E Jesus está acima disso tudo. Jesus está acima disso tudo, gente. Nós passamos a olhar para Cristo e nós conseguimos paz. Não é parar de trabalhar, mas é viver na dependência de quem? Viver na dependência de Deus. Não é parar de lutar contra a doença, não é parar de enfrentar o problema, não é parar de enfrentar a dificuldade, mas é viver na dependência de Deus. Isso é que é mais importante, isso é que é uma atitude de fé. Pastor, se eu não quero falhar com Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me sujeitar a Deus, eu tenho que me sujeitar à palavra, eu tenho que me sujeitar ao mandamento, eu tenho que me sujeitar à sabedoria de Deus. Isso é viver pela fé. São pessoas que estão ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. Para quê, pastor? Para viver uma vida verdadeiramente espiritual. O que é vida espiritual? Vida espiritual é quando a pessoa está de acordo com a vontade de Deus. São pessoas que não estão com segundas intenções. São pessoas que amam, por quê? Porque Jesus mandou amar. São pessoas que estão fazendo caridade, por quê? Porque Jesus mandou amar. Amar o próximo. Jesus disse que se eu tiver um recurso, se eu tiver 2 túnicas, que eu ceda uma. Amém, irmãos? Não é porque eu quero aparecer, eu não sou fariseu. Eu vou fazer de todo o quê? De todo o coração. Mas em relação à caridade, Jesus disse o quê? O que uma mão fizer, a outra o quê? A outra não precisa saber. A outra não precisa saber. Então, irmãos, eu não preciso fazer propaganda, eu não preciso ser exaltado diante dos homens, eu não preciso que ninguém diga assim, o pastor Luiz Fernando é muito bom. Não, eu tenho que ouvir, eu tenho que ser aprovado, primeiramente, unicamente, a minha preocupação é com a aprovação de Deus. A minha preocupação é com a aprovação de Deus. Eu não posso falhar com quem? Com Deus. Eu tenho que ir amadurecendo a ponto de quê? E fechando as brechas da minha vida espiritual para que eu não falhe com Deus. Pastor, eu não posso falhar com quem? Com Deus. Nós não podemos falhar com Deus. A Bíblia mostra que aqueles que permaneceram na fé, eles foram testemunhados pelo próprio Deus. No capítulo 11 de Hebreus aqui, a Bíblia fala dos heróis da fé, sim ou não? Ela fala dos heróis da fé, mas ela diz, a palavra diz que essas pessoas foram testemunhadas pelo próprio Deus. Abraão foi testemunhado por Deus, o próprio Deus disse, agora eu sei que tu me amas. Davi foi testemunhado por Deus, porque Deus falou que Davi era homem segundo o quê? Segundo o coração de Deus. Ou seja, foram pessoas que viveram para Deus. Viver para Deus, irmão, não é fazer aquilo que eu quero.
aquilo que eu julgo ser espiritualidade. Espiritualidade é viver pela fé. O que é fé, pastor? Aplicar a vontade de Deus que está na palavra, na sua o quê? Na sua vida. Aplique a palavra de Deus, ou seja, viva a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Vivam a palavra de Deus. Pastor, eu vou viver a palavra de Deus. Amém. Eu vou sofrer, eu vou passar por luta, mas eu vou permanecer firme aonde? Na fé. Pastor, eu estou enfrentando uma doença, mas eu permaneço firme na fé. Foi isso que, aqui no final do capítulo 11, irmãos, a partir do versículo 35, a palavra diz que aconteceu. Olha o que a palavra diz no 11:35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus o quê? Receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram o quê? Torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor o quê? Ressurreição. Amém. Às vezes a vida, olha para cá, irmãos, tem facilidade na vida, pastor, tem caminho fácil. A vida do mundo tem caminho fácil, mas o caminho de Deus é estreito. Às vezes a gente recusa a facilidade do mundo para sofrer no caminho de quem? No caminho de Deus. Foi isso que a palavra está dizendo aqui, ó. As mulheres receberam pela ressurreição os seus o quê? Os seus mortos. Creram na ressurreição. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Qual o livramento? Do mundo. A concordância com o mundo. Eram pessoas que tinham que negar Jesus. Se elas negassem Jesus, elas recebiam o livramento. Mas elas não aceitaram. Não, eu não nego Jesus. Nega Jesus, irmão, que eu vou te ajudar. Irmão, sai da igreja, que o problema seu é a igreja. É isso que a gente ouve. Eu ouvi isso muitas vezes, irmão. A tentação que eu sofri depois que eu entrei para a igreja, porque a pessoa, depois de viver no mundo, cheio de problema, uma vida vivendo em cima de negócios. Ninguém entendeu, até hoje, muitos não entendem o que aconteceu comigo. E não vão entender, não, porque não tem discernimento o quê? Não tem discernimento espiritual, não vão entender. Não vão entender porque não conhecem Cristo. Não vão entender porque acham que a felicidade se resume aos prazeres da vida. Não vão entender porque para eles felicidade é praia, felicidade para eles é bebida, felicidade para eles é forrozinho, felicidade para eles é tudo que o mundo oferece. Então não tem como entender, poxa, como é que pode? Como que Luiz Fernando largou tudo para seguir a Jesus Cristo? Religião virou a cabeça dele, é assim que as pessoas falam. Virou a cabeça, ficou doido. Meu pai chegou a dizer que eu estava ficando doido. Mas doido era ele. Doido era ele. Depois ele viu que ele estava doido. Quem era doido era ele. E ele aceitou Cristo. Aceitou Cristo. Antes de morrer, ele viu que nada valia nada sem Jesus. Que nada valia nada. Tudo levaria a uma frustração, como o próprio Salomão, que foi o homem mais rico de todos os tempos, não haverá outro igual a ele. A palavra diz que Salomão diz que tudo era correr atrás de quê? Atrás do vento. Ou seja, Salomão, com toda a riqueza, com todo o glamour, ele ficou desiludido. Isso que ele mostra no livro de sabedoria dele. Se vocês pegarem o livro de sabedoria de Salomão, vocês vão ver que ele fala essas coisas. Ele fala que a questão das mulheres, ele fala que era armadilha, tudo para ele foi, tudo aquilo que ele sentiu prazer, no final ele viu que não levava a lugar o quê? Que não levava a lugar nenhum, porque eram coisas que afastavam ele de Deus. Um homem escolhido, um filho da promessa, mas que no final ele desagradou a Deus,
mas foi garantido pela promessa que Deus fez a Davi. O trono só não foi tirado de Salomão, irmãos, porque Deus prometeu isso a quem? A Davi. Mas Salomão adorou a deuses estranhos, Salomão se prostituiu, glória a Deus. Mas ele chegou à conclusão que tudo era correr atrás de quê? Atrás do vento. Amém. Ele viu que a riqueza dele não conseguia, irmãos, acalmá-lo. A riqueza dele não o consolava. Ele sentia um vazio o quê? Um vazio espiritual. Ele tinha tudo, mas sem Deus, ele sentiu vazio. Um homem que nos primeiros dias do reinado dele, da vida dele, ele adorou a Deus, mas depois o que aconteceu? Ele foi fazendo o quê? Ele foi desviando. É só você ler a palavra. Salomão foi o quê, pastor? Ele foi falhando com Deus. Depois de tantas promessas, ele foi falhando com Deus. Depois de ser escolhido para construir o templo que Davi se habilitou a construir, o profeta Natã confirma, faz conforme Deus colocou no seu coração. Davi disse que ia fazer. Quando Natã sai, a voz do Senhor alcança Natã e diz: não, volta, porque Davi não vai construir o templo. Amém. Quem vai construir o templo vai ser Salomão. Ou seja, Deus deu uma obra grandiosa para Salomão. Deus deu a Salomão uma honra grandiosa. E Salomão falhou com Deus. Amém, irmãos? Nós temos que tomar cuidado, pastor, com aquilo que possa nos atrapalhar. Vocês têm que tomar cuidado com aquilo que possa levar vocês à incredulidade. O que é incredulidade? Olhe para mim. Endurecer o coração contra quem? Você endurece o coração contra Deus, você desanima, você diz que você não está aguentando mais, minha vida está uma porcaria, eu não estou aguentando mais, Senhor, eu estou aborrecida, o Senhor me perdoa, mas hoje eu não vou na igreja, é porque eu estou numa vida arrasada, é porque eu não alcanço aquilo que eu quero. Mas isso é provação permitida pelo próprio Deus para corrigir você. Provação permitida por Deus para que você seja santificado de verdade. Ao invés de você blasfemar, ao invés de você reclamar das suas provações, você tem que se aproximar mais de quem? Se aproximar mais de Deus. E foi isso que os mártires fizeram. Eles não desanimaram nas provações. A palavra diz aqui no 35, torturados, mas não aceitando o seu o quê? O seu livramento. Versículo 35, irmãos. Uns foram o quê? Não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor o quê? É melhor ser torturado, irmãos, do que ser livrado pelo diabo. É melhor sofrer, olhe para mim, do que fazer pacto com o diabo. Pastor, vou relaxar na cachaça. Vou relaxar na maconha. Eu estou com a cabeça pesada, eu estou muito nervoso. Vou ali tomar uma cervejinha. O que é isso? É esse livramento que você produziu para você mesmo. É esse alívio que você produziu para você mesmo. Mas Jesus Cristo disse o quê? Vinde a mim os cansados, os sobrecarregados, que eu o quê? Eu que vou aliviar. Jesus disse que Ele vai aliviar. Quando você procura, irmão, solução para o seu problema, quando você procura um jeitinho para você não sofrer, quando você procura um argumento para você dizer que você não está aguentando, que você não merece isso, é o livramento que você está preparando para você. Mas quem dá o livramento é quem?
é Deus que dá o livramento. Então não reclame do problema que você está passando, não reclame da tortura que você está sofrendo, não reclame do problema do seu filho, não reclame do problema do seu marido, não reclame do seu casamento, não reclame da crise financeira, não reclame de nada, simplesmente lute, persevere no Senhor. Creia, a palavra diz que você tem que olhar para Jesus. Olhar para Jesus em que sentido, pastor? Olhar para Jesus como exemplo. Ah, pastor, estou sendo maltratado, estou sofrendo. Olhe para Jesus. A única coisa que você não pode, irmãos, é falhar com Deus. A única coisa, irmã, que a senhora não pode é sair do propósito. É deixar de se aproximar de Deus em Cristo. Vocês não podem deixar de se aproximar de Deus em Cristo, aconteça o que acontecer. A única coisa que vocês não podem é deixar de sacrificar da forma que agrada a Deus. Sacrificar da forma que agrada a Deus é justamente não aceitar o livramento do mundo, não aceitar o alívio de Satanás. Satanás alivia? Alivia. A palavra diz que ele alivia. Como, pastor? É uma estratégia dele, ele sai. Não é assim que está escrito na Bíblia? Satanás sai do homem, anda por lugares áridos, tortuosos, e ele não encontrando lugar, o que ele diz? Voltarei para a minha casa. Irmãos, Satanás sai, por quê? Porque ele te dá uma sensação de quê? De alívio. Mas você não está ajustado com Jesus, você não está ajustado com Deus, você não assumiu a fé verdadeira. Você vem na igreja para passar tempo, você vem na igreja com segundas intenções, então não acontece nada. Não acontece nada, mas os heróis da fé, torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram o quê? Escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fios de espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Dá para você entender isso? Pastor, como é que pode? Eu, como filho de Deus, maltratado, mal vestido, porque eu estou precisando usar, eu não tenho tecido, eu estou andando igual um homem da caverna. Eu estou andando igual o homem da caverna, eu tive que pagar uma calça emprestada. Eu estou sem roupa. Amém? Mas eu quero dizer a você que são coisas da vida. Deus nunca prometeu que não haveriam aflições. Jesus disse muito pelo contrário. No mundo, falou para os discípulos, tereis o quê? Aflições. Ele disse que nós estaríamos no meio de lobos. É isso que vocês têm que entender. Mas os heróis da fé passaram por isso aqui. Apedrejados, cerrados, 37 de novo. Tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo quê? Pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram o quê? Não alcançaram a promessa. Vocês estão entendendo, irmãos? Pastor, aconteceu alguma coisa com eles? Eles viveram pela fé, mas não viram nada. Eles creram, mas não alcançaram a promessa. Ou seja, não alcançaram a promessa neste tempo. É isso que a palavra está dizendo aqui. Não quer dizer que eles não foram abençoados. Ou seja, eles não tocaram. Eles não tocaram. Irmãos, muitas vezes, quando a igreja prega prosperidade material, ela está prometendo algo que pode o quê? Então não é fé isso. Não precisa de fé. Eu não preciso de fé para ganhar dinheiro. Eu tenho certeza disso. Porque eu já ganhei dinheiro tendo parte com o diabo e ganho dinheiro sem Deus, da mesma forma. Mas a salvação eu quero ver quem ganha sem Deus. A vida eterna eu quero ver quem ganha sem Deus. Eu quero ver quem ganha sem Deus.
Eu quero ver quem vai ser livre de uma enfermidade sem Deus. Mas muitas vezes a vitória não vem neste tempo. Mas está prometida para onde? Para o dia do Senhor. Para o dia do Senhor Jesus. Olha o que a palavra diz. Todos estes, tendo sido, 39, lê aí, irmã. Todos estes, tendo tido testemunhas pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fosse o quê? Não fosse aperfeiçoados. Vocês estão entendendo, amém? Deus, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Glória a Deus, irmãos. Pastor, viveram pela fé. O testemunho dessas pessoas foi um testemunho de fé. Mas nada terreno foi alcançado. Foram pessoas que sofreram. Aí a pessoa vem pregar aqui riqueza de Jó, riqueza de Davi, riqueza de Salomão. Isso é coisa de gente que não entende nada da Bíblia. São pessoas que estão voltadas para o materialismo. Essa fé material, essa fé materialista não é de Deus, isso não é evangelho. Mas o evangelho fala aqui que esses homens passaram por situações difíceis, mas tendo tido testemunho pela fé. Amém? Testemunho pela fé. Eles foram testemunhas para nós. Eles serviram, irmãos, de testemunhas de que Deus sustenta, apesar da dificuldade. Qual é o testemunho aqui, pastor? Deus sustenta, apesar da crise que nós estamos atravessando. É nessa dependência que Deus quer que você não desanime. Apesar da dificuldade, apesar da doença, irmã, não desanime. Apesar do problema do seu filho, não desanime. Não desanimem. Pastor, minha mulher é problemática. Não desanime, irmão. Continue perseverando na fé. Continue perseverando. Deus provê, Deus proverá. Deus proverá. Nós temos que olhar para essas testemunhas. Por que tem a história de Davi? Para a igreja conhecer a história de Davi e saber que Davi não desistiu. Quando você tem um problema com a sua família, quando você tem um problema com seus irmãos, quando você tem um problema dentro da sua casa, quem que você vai procurar de exemplo na Bíblia? Você olha para José. Quando você tem desejo de vingança, você lembra de Davi com relação a Saul, você lembra de José com problema de família com seus irmãos, você vai aprender como agir. Deus usou esses homens, usou a fragilidade deles para mostrar que Ele era Deus na vida deles. Deus usa a sua fragilidade, Deus permite certos problemas, Deus permite batalhas onde nós nos sentimos realmente fragilizados, mas Ele mostra que Ele está nos sustentando. Santificados, eles foram santificados, irmãos, porque eles perseveraram. Quanto mais você perseverar no Senhor, mais você vai se identificar com Deus, mais você vai se espiritualizar. Eles morreram, sofreram por uma causa. Qual era a causa, pastor? No Antigo Testamento, Jeová. Qual é a causa do Novo Testamento? Jesus. A causa do Novo Testamento é Jesus. Eles morreram no passado pela fé. Eles morreram no passado crendo que Deus era Deus. Mas hoje nós cremos que Jesus é o Senhor. Amém? E ele diz assim no 12, olha, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, se referindo aos heróis da fé, deixemos todo o embaraço e o quê? E o pecado. Glória a Deus. E diz assim, que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está o quê?
Ou seja, aconteça o que acontecer, você vai continuar correndo, irmão. Você não pode parar, irmã. Ah, minha filha é um problema. Aí vai parar? Ah, pastor, mataram meu filho. Vai parar? Não. Ah, mas eu estou sentindo muito. Aí vem os irmãos e apoiam. Vem os irmãos, dão um ombro para chorar. Um vai, apoia, outro faz a oração. Daqui a pouco a pessoa retoma o caminho, continua caminhando. Glória a Deus. Nós só não podemos desanimar. Então a palavra diz o quê? Que nós temos testemunhas. Testemunhas de quê, pastor? Que Deus é capaz de sustentar. Deus sustentou Abraão. Pega o capítulo 11, lê os heróis da fé e vê o que Deus fez com Davi, com Samuel, com Jefté, com Gideão, com Baraque, com Sansão. Veja que a palavra diz que eles venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, versículo 34, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Diga glória a Deus. São as testemunhas que nós temos que Deus tem poder, Deus é capaz de fazer. E a palavra confirma isso. Os escritos do passado, a palavra do Velho Testamento, é para que nós tenhamos esperança. Se Deus fez com Davi, Deus vai fazer comigo também. Diga glória a Deus. Se Deus fez com Abraão, Deus vai fazer com você também. É isso que nós temos que ter, pastor. O mesmo Deus que abençoou Abraão é o mesmo Deus que vai nos abençoar. O mesmo Deus que abençoou Isaac e Jacó é o mesmo Deus que vai nos abençoar. O mesmo Deus que abençoou José é o mesmo Deus que vai nos abençoar. Eu não estou dizendo, irmãos, que a riqueza de José ou a prosperidade material de José, porque José foi governador, pastor, eu quero ser presidente da república. Tudo bem, mas isso aí já é outro problema. Nós estamos falando de coisas o quê? Eu estou falando de coisas espirituais. Se você estiver no caminho político e permanecer e se esforçar e Deus encontrar graça em você, você vai. Agora, tem muita gente que foi eleito para a bênção e tem muita gente que foi eleito para quê? Para a maldição. Sim ou não? Teve gente que foi eleito, subiu no púlpito da igreja, foi aclamado pelo pastor e hoje está na papuda. O que é a papuda, pastor? Uma prisão que tem lá em São Paulo, prisão que tem em Brasília, está no regime fechado de segurança máxima. Mas quando foi eleito, os líderes espirituais levaram esses homens nos seus altares e disseram aqui, homem de Deus. Mas eles fizeram o quê? Se desviaram. Tem gente que se elege para maldição. Tem gente que se elege para ser exemplo de correção. Tem gente que se elege para ser exemplo para que outros não caiam. Eu creio nisso. Mas por quê, pastor? Porque eles endurecem os seus corações. Não é porque Deus elegeu para cair, não. Igual Judas. Talvez você pense assim, não, pastor, Judas nasceu para trair Jesus. Não, Judas traiu Jesus porque ele quis. A palavra se cumpriu na vida de Judas, por quê? Porque estava escrito. Quantas coisas estão escritas no Evangelho aqui, que são maldições, que são juízos de Deus, que você pode se enquadrar. Mas você vai se enquadrar desde que você também falhe com Deus. Eu falhei com Deus, falhar que o pastor está falando. Não é falar, não. Talvez eu estou falando falhe com Deus, você pensa, não, falar com Deus, não. Falhar. Errar com Deus, é isso que eu estou falando. E a pessoa erra e permanece no erro, e permanece no erro, e permanece no erro, no final ela vai receber o quê? O juízo. Ela vai receber o juízo. Ela vai receber um juízo corretivo. Glória a Deus por isso, porque se for um juízo corretivo, a palavra diz que Deus corrige a quem ele o quê? A quem ele ama. Se eu estou sendo castigado por algum erro meu, e é um juízo corretivo, não é um juízo de morte, não é um juízo de condenação à morte, levanta as mãos para os céus e dê glória a Deus. Ah, pastor, Sérgio Cabral está na cadeia.
ele pode se converter? Pode. Ele está sofrendo um juízo? Está. Ele está sofrendo consequência de um pecado? Está. Mas ali naquele sofrimento, se ele se conscientizar espiritualmente, certamente, irmãos, ele vai se aproximar de Deus, ele vai se arrepender, ele vai pedir perdão e vai ser santificado. É isso que nós temos que entender. Pastor, fulano está na vida desgraçada. Isso não quer dizer nada. Muitas vezes é consequência e muitas vezes é permissão. Quantas pessoas que estão com câncer e não pecaram? Jesus disse para não levar isso em conta, o porquê do mal. Os discípulos perguntaram, quando eles viram aquele homem cego de nascença: Senhor, ele nasceu cego, quem pecou? Foram os pais? Ou foi um pecado de vidas passadas? Porque tinha essa doutrina da encarnação ainda, numa linha de entendimento do judaísmo. Amém? Jesus falou: ninguém pecou. Ele nasceu cego para que se manifestasse a glória de quem? A glória de Deus. Qual é a glória de Deus? Santificar. Qual é a glória de Deus? Converter você. Qual é a glória de Deus? Te colocar na dependência. Qual é a glória de Deus? Buscar misericórdia. Quando o homem busca misericórdia, quando o homem pede perdão, quando o homem se lança aos pés do Senhor, quando o homem se acha pobre de espírito, quando o homem se acha sedento, quando o homem sente fome espiritual, ele está recebendo a glória de quem? A glória de Deus. O cego foi curado. Jesus foi lá, fez lama com a própria saliva, untou os olhos dele e mandou que ele lavasse no tanque de Siloé. E a palavra diz que aquele homem obedeceu, ele foi ao tanque e voltou o quê? Voltou enxergando, voltou curado, passou a enxergar. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Não necessariamente que o sofrimento é para minha destruição. Se fosse, todos esses aqui estariam destruídos. Mas eles estão aqui testemunhados pelo próprio Deus como homens e mulheres que serviram ao Senhor, homens e mulheres que receberam a aprovação do Senhor. Então o que nós temos que fazer, pastor? Procurar andar nos exemplos. Procurar os testemunhos da Bíblia. Peraí, eu vou agir como José, perdoou os irmãos. Eu vou agir como José, eu vou esperar com paciência. José foi para a cadeia, pastor? Foi. Mas o que aconteceu? Ele se irritou com Deus? Ele blasfemou contra Deus? Não, ele procurou ser útil dentro daquela prisão. Tempo bom, tempo ruim. Mas eu sempre vou procurar ser útil para a glória de quem? Para a glória de Deus. Eu vou sempre procurar expressar a glória de Deus. Eu vou sempre procurar revelar a glória de Deus. Por quê? Porque as pessoas vão ver a imagem de Cristo em mim. As pessoas vão ver um homem e uma mulher sujeitos à autoridade divina. Exemplos. Nós sejamos exemplos. Então José foi um exemplo em meio a tantas provações. E não foi diferente com os heróis da fé. E no capítulo 12, o autor de Hebreus, ele chama nós, os cristãos da atualidade, a suportarmos da mesma forma, a olharmos para esses heróis como testemunhas. Testemunhas de quê, pastor? De que foram assistidos por Deus. Testemunhos de homens e mulheres que perseveraram com coragem. Homens e mulheres que se mantiveram piedosos, devotos ao Senhor, apesar das provações, apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos, apesar da miséria, porque nem roupa tinha para vestir. Desamparados. Ah, cristão que está desamparado, cristão que está passando necessidade, cristão que está desempregado. Aí a pessoa diz que é falta de quê? É falta de fé. Porque sabe por quê? Porque o pastor quer pagar o seu dinheiro. Então se você está na miséria, ele diz que o problema é o diabo. Mas ele não tem coragem de te ajudar.
Eles não têm coragem de te ajudar, mas ele diz para você catar papel, catar latinha, catar lixo e trazer o dinheiro para a igreja, esses bandidos. Amém? Ah, não, pastor, não fala isso não, pastor. Não fala isso não, pastor. Ah, isso vai acabar com o culto. Vou acabar então. Porque ninguém quer ouvir a verdade. Ah, não, pastor. É isso mesmo. Aqui não tem aguinha com açúcar, não. Quer água com açúcar, vai para a Assembleia, vai para a Universal, vai para onde você quiser. Pode ir. Ah, não, então só vai ficar sozinho. Eu vou pregar para as cadeiras, então. Não tem problema. Ah, não, o pastor está falando o que aí? Estou falando a verdade. Ah, disse que cristão não sofre. Cristão não sofre, não. Lê o versículo 36 do 11, lê o versículo 38, lê o 37, para você ver se cristão não sofre. Passou dificuldade, andou errante pelo deserto, está sem casa. Errante porque estava sem o quê? Estava sem casa, não tinha onde o quê? Quantos cristãos estão sem onde morar, irmão? Estão morando de aluguel e não estão podendo pagar o aluguel. Só que isso não é motivo para você o quê? Desistir. Isso é motivo para você ser mais resiliente. Não que você vai aceitar o sofrimento, mas você vai resistir. Não que você vai aceitar o sofrimento como vindo de Deus, porque não vem de Deus. Todos esses males aqui foram causados por perseguidores da igreja. Toda a oposição aqui foi do diabo. Toda a oposição aqui foi por conta do pecado. Então não tem nada a ver com quem? Não tem nada a ver com quem? Não tem nada a ver com Deus. Mas a palavra diz que nós temos que suportar. Pastor, a doença veio de quem? Ah, não, eu pequei? Não, você não pecou, mas a doença veio de quem? A doença veio de uma bactéria, veio de um vírus, é uma chikungunya. Você está passando num lugar, um mosquito te dá uma picada e você não sabe de onde veio esse demônio desse mosquito. Você foi na casa de uma amiga tomar um cafezinho, está uma poça d'água ali, você senta aqui, o mosquito falou, chegou a minha vítima. Pum! Aí você já sai mancando, ó. Você já sai todo torto. Quando é de manhã, os cotovelos estão inchados, parece aquelas esporas. O joelho está inchado, o pé inchado, a mão inchada. Aí vem igual um robô para a igreja. Pastor, o que é isso, pastor? Não estou aguentando, não. Que diabo é esse? Que diabo é esse mesmo? Vocês estão entendendo? Amém? Mas não é motivo para que a gente desanime. Mas isso aqui é o quê, pastor? Que o autor de Hebreus está ensinando? Nível de fé, paciência, suportar com paciência. Está difícil, mas não adianta lamentar, nem chorar, nem gritar, nem se desesperar. É uma das formas, irmãos, quando o diabo sabe que a gente não está se abalando fácil, ele faz o quê? Ele vai procurar um mais fraco. Quando o diabo sabe que você não treme na base, ele não vai ficar perdendo tempo com você. A palavra diz que ele tentou Jesus 3 vezes no deserto. Quando ele não conseguiu, o que ele fez? Se retirou. É assim que ele faz. A hora, irmã, que a senhora parar de se bater, o diabo vai embora. A hora que a senhora parar de reclamar, o diabo vai embora. Você vai sentir o alívio, você vai sentir a paz, por quê? Porque você está agindo com paciência, porque você está com esperança, suportando com esperança, porque você está sendo consolado pela própria palavra de quem? Pela própria palavra de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Pastor, é a palavra de Deus que me sustenta, amém. E deve ser a palavra de Deus. Não é a vizinha, não é a promessa não é a promessa do amigo, não é a promessa de ninguém, não é de Bolsonaro, não é de ninguém, é Jesus. É Deus no controle, e eu vou continuar tentando toda manhã eu levanto e vou em busca dos meus objetivos. Mas eu coloco quem na frente? Eu coloco Deus na frente. Ah, não, pastor, hoje amanheci doente, mas eu vou continuar o quê? Vou continuar lutando. Vou continuar lutando, vou continuar perseverando com coragem. Eu vou continuar crendo que Deus salva, eu vou continuar crendo que Deus livra, eu vou continuar crendo que Deus abençoa. E Ele diz para você se livrar de tudo que atrapalha. Olha o que está escrito aqui.
Deixemos, olha a segunda parte do versículo 1 do capítulo 12. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos o quê? Rodeia, e corramos com o quê? Paciência, a carreira que nos está o quê? Nos está proposta. Irmãos, qual é o embaraço, pastor? O que atrapalha a gente? O pecado da incredulidade. O que atrapalha a gente? Pessoas negativas. Amém? Ele está dizendo aqui que nós devemos continuar a viver pela fé. Vocês têm que se livrar de tudo aquilo que possa afastar a fé de vocês. Tudo aquilo que possa obstruir a fé. Palavra de desânimo, qualquer sentimento negativo, repreenda em nome de Jesus. Você tem que buscar experiência com Deus. Você tem que buscar oração. Você tem que se firmar na palavra. Você tem que se ajustar. Você tem que praticar a palavra. Se livrar da imaturidade. O que mais a gente vê dentro da igreja hoje? Imaturidade. Um povo sendo enganado. Um povo sendo enganado com uma verdade, com uma sabedoria à disposição, mas eu não me sujeito a essa sabedoria, então eu fico uma pessoa imatura. Ah, o pastor está falando coisa aí que eu não acredito. Mas está escrito, irmão, se você não quiser acreditar, não acredite. Mas você vai ficar um imaturo até quando? Até quando você vai ficar seguindo cego? Cego seguindo a outro cego. A palavra diz que os dois vão cair aonde? Vão cair no buraco. Ah, eu não gosto não, que o pastor Luiz Fernando é muito ignorante. Ele fala das igrejas. Fala das igrejas. É, você fala das igrejas. Então tá bom, continua então. Digam glória a Deus. Amém, irmãos? Pastor, eu tenho que permanecer firme? Tem. Você tem que se livrar daquilo que possa obstruir a sua fé, afastar a sua fé? Tem. Você precisa de mais experiência com Deus? Sim. Você precisa se ajustar mais, como disse lá em Efésios, ajustar o cinturão da fé? Sim. O cinturão da justiça? Sim. O escudo da fé, empunhar, o capacete da salvação? Sim. Praticar mais a palavra? Sim. Tomar cuidado com a imaturidade, procurar amadurecer mais, ter mais discernimento espiritual? Sim. E não se esquecer que você está numa corrida. Não é arrastar o pé, não, ó. Mas a palavra diz que nós estamos numa corrida para a vida cristã. Nós estamos numa corrida espiritual, pastor. Eu preciso mais e mais me ajustar à vontade de quem? À vontade de Deus. Eu não posso me distrair. A palavra diz para você olhar para Cristo. Por que olhar para Cristo? Porque Cristo é o modelo perfeito de fé. Nós temos testemunhas, pastor? Temos, mas o modelo perfeito de fé da igreja, da nova aliança, o exemplo maior de fé da nova aliança é Jesus. Eu posso lembrar de Jó? Posso, mas Jó falha. Jó é homem, Abraão é homem, Isaac é homem, Salomão é homem, Jacó é homem. Mas Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus era humano, mas era perfeito. Jesus sim, pastor. Não, eu vou ficar igual a Ana. Muito bem. Mulher de fé. Mas Ana não é perfeita. É por isso que tem muita gente que adora a imagem. Porque não consegue enxergar a verdadeira perfeição que há em Cristo. Em Jesus está toda a sabedoria, toda a perfeição, toda a santidade. Jesus, nele está toda a santidade, toda a perfeição. Então eu tenho que olhar para Cristo como modelo perfeito de Deus. É isso. É essa fé que salva, irmãos. É essa fé que libera poder, é essa fé que libera unção, é essa fé que te fortalece. Diga glória a Deus. Olhar para Cristo. Olhar para Cristo como os israelitas no deserto começaram a provocar a Deus. Deus falou que é com Moisés. Levanta a serpente de bronze. Moisés pegou a serpente de bronze, forjou, foi na haste, levantou e colocou a serpente de bronze levantada. Quem quisesse ser curado da picada das serpentes, das víboras, tinha que olhar para onde?
Tinha que olhar para a serpente de quê? E a serpente de bronze, ela representava quem? Jesus Cristo. A serpente de bronze foi levantada. Moisés simbolizou Jesus. Ou seja, os israelitas tinham que olhar para a serpente de bronze no deserto para serem curados das picadas das víboras. Amém? A palavra diz que Cristo é o autor e consumador da fé. Por que ele é autor da fé? Por que Cristo tinha fé, pastor? Porque ele era humano. Ele era Deus, mas ele se fez carne. Por que ele é o autor da fé? Porque ele é o exemplo de fé de todos nós. Ele é o representante dos homens, filho do homem. Autor e consumador da fé, olha o que a palavra diz. Olhando para quem? Para Jesus. Eu tenho muitas testemunhas no Evangelho, irmãos, mas eu tenho que olhar para quem? Para Jesus. Ah, não, eu quero ser como Débora. Débora tem uns ensinamentos espirituais, mas Jesus tem mais. Se você ficar com Débora, pode ficar no meio do caminho. Amém? Mas Jesus não, Jesus é perfeito. Jesus, a palavra está dizendo para eu olhar para ele. A palavra não mandou olhar para Abraão, mas conhecer Abraão como testemunha de que Deus age. A palavra não mandou olhar para Davi, mas como testemunha. A palavra mandou eu estudar a história de Davi, porque a história de Davi vai me mostrar que Deus é Deus. Ou seja, eu vou me fortalecendo, mas depois ela manda eu olhar para Jesus. Primeiro ele diz no versículo 1, olha, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Mas no versículo 2 ele diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Ou seja, Cristo era humano, pastor? Sim. Cristo precisava confiar em Deus? Sim, porque ele era humano. E ele confiou em Deus. Hebreus 2,13 tem uma palavra profética sobre Jesus Cristo, que foi extraída de Isaías 8,17, que fala, eu porei nele a minha confiança. Volta um pouquinho aí, Hebreus 2,13, só para você entender. No mesmo livro fica fácil. Hebreus 2,13. E outra vez, está escrito o que aí? Porei nele a minha o quê? A minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus o quê? Deus deu os filhos a quem? A G? Essa palavra aqui é profética, irmãos. Ela foi extraída de Isaías 8,17 e é uma palavra profética do profeta Isaías em relação a Jesus Cristo. Glória a Deus. Foi extraída do livro de Isaías. Ou seja, Jesus tinha uma fé pessoal em Deus. Por quê, pastor? Porque Jesus era humano. Ele, como humano, de fé perfeita, porque ele é o autor da fé, ou seja, o criador da fé, autor foi quem criou. Ah, mas não é Abraão, não? A fé de Abraão não era igual a de Jesus. Abraão foi o pai da fé, mas o autor da fé é Cristo. São expressões, irmãos, semelhantes, mas tudo que se refere a Jesus é muito o quê? É muito mais. Ah, não, Abraão, quero ser como Abraão, quero ter a fé de Abraão. Mas o exemplo da igreja é Cristo. Deus não mandou a igreja ser a imagem de Abraão. Deus não mandou você ser a imagem de Maria, mas ele mandou você ser transformado. A promessa dele é que nós sejamos transformados à imagem e semelhança de Cristo. Então Cristo, ele é o autor e consumador da fé. Por quê, pastor? Porque ele teve uma fé perfeita em Deus. É a fé, aqui está falando, a expressão aqui diz respeito à fé pessoal de Jesus como dependente de Deus. Jesus dependeu de Deus? Sim. Então que a igreja siga o exemplo de Jesus.
Que a igreja olhe para Jesus, olhando para Jesus como exemplo de fé. Sigam a Jesus. Nós temos que seguir a Cristo nesta fé, como filhos adotivos. Filhos que foram dados por Deus a Cristo. Filhos da fé de Cristo, não é mais da fé de Abraão. Os filhos da fé de Abraão foram os judeus. Vocês estão entendendo, irmão? Sim ou não? A nossa fé não é a de Abraão, é a de Jesus. Quem foi filho da fé de Abraão foram os judeus. Você não é judeu. Você não é israelita. Você é gentio. Nós somos participantes da nova e eterna aliança em Jesus Cristo. Irmãos, a fé de Abraão, ela não salva você, mas a fé em Jesus Cristo salva. A fé em Jesus Cristo. Abraão creu em Deus. A igreja crê em Cristo. Vocês estão entendendo, amém? A diferença? Para a gente sair do judaísmo. Para a gente não ficar se identificando com outro povo. Nós temos uma fé autêntica que nós recebemos. Qual? A de Cristo. Nós somos filhos de Cristo. Nós somos filhos de Deus por Jesus Cristo. Ele disse lá, os filhos que Deus me deu. Se você se lembra do capítulo 2, no versículo 13, que nós acabamos de ler aqui em Hebreus, ele disse, os filhos que Deus me deu. Nós somos filhos de Jesus Cristo. Digam glória a Deus. Então por que, pastor? Vamos continuar. Olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Cristo suportou mais tudo do que qualquer herói da fé. Abraão sofreu, pastor? Sofreu, mas Cristo sofreu muito mais. Davi sofreu, pastor? Sofreu, mas Cristo sofreu muito o quê? Muito mais. Jesus sofreu muito mais. Jesus sofreu mais do que qualquer pessoa. Jesus suportou mais sofrimento do que qualquer pessoa. Então por que eu vou perder tempo de me espelhar num homem se eu tenho um homem perfeito? Pastor, Jesus é o exemplo? Jesus é o exemplo. Por quê? Porque ele suportou tudo e muito mais do que qualquer herói da fé. Jesus foi destacado aqui no capítulo 12. Falou das testemunhas, falou de homens, falou, são desprezíveis? Não, são exemplos para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento espiritual, sim, mas Jesus é muito mais. A confiança nossa não está em Abraão, a confiança nossa não está em Jó. Jó falhou. A palavra diz que Jó falhou. Não, pastor, mas a Bíblia diz que Jó não pecou. Eu não estou dizendo que ele pecou, ele falhou. Como mortal, ele falhou. Jó falhou, Abraão falhou. Abraão desobedeceu a Deus. Abraão negou a mulher dele. Amém? Diz que era irmã. Diz que você é minha irmã. A mulher da promessa foi negada. A mulher que seria semente da promessa foi negada. A semente de Jesus Cristo que foi dada por Deus a Abraão, pai de multidões, através de Jesus Cristo, não é de Isaac não. Isaac era a continuação da promessa. Vocês estão entendendo, amém? Isaac era o filho da promessa, sim, filho da promessa para a promessa. Jacó, filho da promessa para a promessa. Até chegar em quem? Jesus Cristo. Jesus é chamado semente de Davi. Davi é semente de Jessé. Amém? Jesus é chamado também filho da raiz de Jessé. Mas por quê? Porque era a linhagem genealógica da qual Jesus faria parte, começando por Abraão. Digam glória a Deus. Então, irmãos,
Jesus, ele é perfeito, exemplo perfeito. Jesus suportou a cruz, a palavra está dizendo aqui, que ele suportou a vergonha, suportou a oposição dos pecadores, suportou a rejeição do próprio Deus, porque quando ele absorveu o pecado do mundo, ele foi separado de Deus, ele sofreu por causa dos pecados do mundo, mas ele perseverou mesmo assim, e consumou a obra. Jesus não desistiu no meio do caminho, ele consumou a obra sem, como eu disse aqui, falhar com quem? Ele não falhou com quem? Ele não falhou com Deus. Quem que você vai seguir como exemplo? Abraão ou Jesus? Davi ou Jesus? Claro que é Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus não falhou com Deus. Eu não posso, irmão, me espelhar no pior. Eu tenho que aprender com quem sabe o quê? Com quem sabe mais. Eu vou seguir quem sabe menos ou quem sabe mais? Eu vou seguir quem é mais espiritual ou quem é menos espiritual? É isso que vocês têm que entender. Peraí, pastor, Jesus é muito mais espiritual. Deus, ele quer que a igreja olhe para Jesus, não para homens. Ah, pastor, tem que respeitar os líderes das igrejas, não o sacerdote, os pastores, tem. Mas você tem que crer em Cristo. Jesus é o exemplo. Jesus consumou a obra. Jesus resistiu até ao sangue. A palavra diz aqui: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Quem não olhar para Jesus vai o quê? Enfraquecer. Considerai, pois, aquele, ele continua falando de Jesus, que suportou tais contradições de quê? Dos pecadores. Amém? Contra si, Jesus sofreu oposição de quem? Dos pecadores. Para que não enfraqueça. Quer dizer, se eu considerar Cristo, eu não perco a força. Se eu considerar Cristo, eu não vou desanimar, eu não vou desfalecer. É promessa, irmãos. Aí, pastor, o que é isso aqui? Promessa! Agora, se você se apoiar em Abraão, em Isaac, em Jacó, a emoção vai acabar. Mas em Jesus não, em Jesus há sustentação. Em Jesus jamais nós vamos enfraquecer. Em Jesus nós vamos permanecer firmes. Diga glória a Deus. Jesus, ele viveu pela fé, irmãos, quando o diabo mandou ele transformar pedras em pães, que representava o quê? Usar o poder divino em favor dele mesmo. Jesus permaneceu vivendo pela fé, não. Nem só de pão viverá o homem. Jesus não queria uma saidinha. Jesus não queria um livramento fora da verdade. Jesus não queria fazer aquilo que desagradava a Deus, nem que fosse para beneficiar Ele mesmo. É assim que você tem que ser. Não faça nada, mesmo que aparentemente te beneficie, mas que vá desagradar quem? Que vai desagradar a Deus. Isso é o que, pastor? Exemplo de pessoas maduras, exemplo de pessoas que estão vivendo pela fé. E a promessa aqui é de quê? É de fortalecimento. São pessoas que não vão enfraquecer, são pessoas que não vão desanimar. Amém? Ainda não resististe, versículo 4, até ao sangue. Ou seja, Jesus fez muito mais que todo mundo. Ele resistiu até o sangue, mas nós não resistimos até o sangue. Quem está entendendo, amém? Resistiu até o sangue, ou seja, ele derramou o próprio sangue dele. Amém? Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. Mas Jesus fez isso. Jesus, pelo contrário, irmãos, ele proveu a nossa libertação. Ele teve que suportar tudo. Ele teve que combater o pecado. E nós, ele tira o pecado. Ele faz uma obra que nós nunca poderíamos o quê? Nunca poderíamos fazer. Quem está entendendo, diga amém. E já vós esqueceste da exortação que argumentava convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do...
E não desmaies quando por ele for o quê? Fores o quê? Repreendido. Ou seja, nós temos que suportar a correção de Deus também. Amém? Fecha a Bíblia, irmãos. Tá bom por hoje.